Oi, pessoal. Hoje eu gostaria de dar início à leitura de um livro muito conhecido, tá? Muito famoso, chamado O Menino Sem Imaginação, do autor Carlos Eduardo Novaes. Eu havia prometido para vocês, num dos vídeos anteriores, que eu faria a leitura deste livro. Ele está aqui em minhas mãos, tá? Vamos ver o que está escrito na parte de trás deste livro, tá? Ele faz parte da série Sinal Aberto. Vamos ver o que está escrito aqui atrás. De repente, todas as emissoras de TV param de funcionar e o Brasil inteiro vira um caos. Impossível viver sem TV. O menino sem imaginação conta a história de uma família que, obrigada a viver sem a telinha, tem que mudar seu dia a dia. No meio de tanto barulho, está Tavinho, um garoto que não tem imaginação e sempre se abasteceu das imagens da televisão. Aí começa uma aventura muito maior. Carlos Eduardo Novaes é jornalista e escritor. Tem como tema constante em sua obra a crítica da sociedade e de seus costumes, sempre feita com muito humor. Esse livro, ele está aqui em casa, para vocês terem uma ideia, desde 2008. 2008, tá? Eu o li quando eu tinha 12 para 13 anos de idade. Magnífico. Magnífico esse livro, tá? Eu vou lê-lo aqui para vocês. Série Sinal Aberto. Você é capaz de imaginar alguém que não tem a imaginação? Pois Tavinho, o menino deste livro, não tem nenhuma e não se preocupa com isso. Como ele mesmo diz a televisão, imagina por mim. Todos nós temos o que o autor chama de telinha interior, onde criamos e desenvolvemos nossas imagens de sonhos e fantasias. A telinha interior de Tavinho, no entanto, funciona como um álbum de fotografias que só reproduz aquilo que ele já viu antes, de preferência na televisão. O garoto tem 3 aparelhos de TV em seu quarto: Babá, Plim Plim e Fantástica, e passa o tempo todo olhando para eles e se abastecendo de imagens que ele não consegue criar por conta própria. Tavinho vive muito feliz assim até o dia em que há uma pane no sistema de telecomunicações e o Brasil inteiro fica sem televisão. O fenômeno vira o país de pernas para o ar. Como viver sem TV? Provoca uma tragédia nacional e cria um drama pessoal para Tavinho que se vê obrigado a aprender a imaginar. Conseguirá? Leia e acompanhe a luta do menino para fazer sua imaginação funcionar e adquirir a capacidade de sonhar que existe em todos nós. Ao final do livro, uma entrevista exclusiva com o autor que nos fala como é possível imaginar uma história sobre alguém sem imaginação. Boa leitura. A minha irmã, que com suas ideias, sua imaginação e seu vocabulário me ajudou a escrever esse livro, Tavinho. Capítulo 1. É verdade. Não tenho imaginação e não ligo a mínima para isso. Minha mãe não tem emprego, minha tia não tem marido, meu avô não tem carro, minha irmã não tem peito, meu pai não tem telefone celular, o cego Ray-Ban não tem visão. Sempre falta alguma coisa às pessoas e nem por isso elas parecem de mal com a vida. Maria, empregada, não tem estudo e não conheço ninguém mais alegre do que ela. A falta de imaginação não me faz diferente dos garotos da minha idade. Ela não está à vista com uma falta de cabelo ou de uma perna e ninguém me veja na rua ou na escola poderá me dizer: lá vai um menino sem imaginação. Tenho memória, isso eu tenho. Não sou desmiolado, feito muita gente. Tenho inteligência, rapidez de raciocínio e, mais que tudo, capacidade de observação, mas não há jeito de criar e combinar imagens na minha telinha interior. Li uma vez que imaginação é a aptidão para representar objetos ausentes e combinar imagens. Sou capaz de desenhar e descrever objetos ausentes desde que já tenha visto eles antes. Se disserem, desenhe um espelho, eu vou no arquivo da minha memória e reproduzo ele direitinho no papel. Se tiver, porém, que desenhar alguém entrando no espelho, que nem minha irmã disse que aconteceu com Alice, eu não consigo porque nunca vi e não sei como uma pessoa pode atravessar um espelho. Como é isso, mana? É só imaginar, disse ela como se fosse a coisa mais natural do mundo. Liguei minha telinha interior e apareceu uma cena familiar. Minha imagem refletida no espelho do armário do quarto, que é onde vejo se estou arrumado para sair. Agora imagine que o espelho tenha ficado macio, feito gás. Ela repetia o texto de Alice. Assim será possível atravessá-lo. Não sei como é um espelho macio feito gás,
Para mim, todo espelho é feito de vidro, metalizado, que reproduz as coisas colocadas diante dele. Mas mesmo que quisesse atravessar, não poderia, porque, para meu espanto, eu já estava do lado de lá, ou seja, só havia minha imagem no espelho. Se sua imagem está refletida, disse ela, você tem que estar na frente do espelho. Mas não estou. Minha irmã reagiu incrédula e brincou. Talvez a câmera da sua telinha interior esteja muito fechada e só tenha enquadrado sua imagem no espelho. Minha cabeça fez um clique, como se fosse um projetor, e passou para um outro slide. Agora eu poderia ver o quarto quase todo, a porta do espelho aberta, mas ainda assim eu continuava fora da telinha. Descrevi a cena para minha irmã. Deixe de bobagem, Tavinho. Todo mundo pode se ver. Mas eu não consigo. Somos nós que comandamos nossa imaginação. Se quiser, posso aparecer na minha telinha de várias maneiras diferentes. Surpreendi-me. Você quer dizer que uma única imagem? Perguntei. Claro, estou imaginando agora minha turma fazendo prova e imagino que toda ela tem a minha cara. Como assim? Não sou uma, eu sou várias. Experimente se imaginar assim. Novamente liguei a telinha da imaginação e vi minha turma do colégio na sala de aula. Estavam todos lá com suas respectivas caras, menos eu, que não tinha cara, nem corpo, nem nada. Minha carteira estava vazia. Vi a turma na telinha como se eu estivesse de pé na frente da sala de aula. E então? Perguntou a Amanda. Acho que não fui à aula nesse dia, brinquei. Pois eu estou sentado em todas as carteiras com roupas e cabelos diferentes. Era difícil de acreditar. Quando a Amanda começou a falar, pensei que estivesse dividindo sua tela interior em quadrinhos, como vejo às vezes na televisão. O que ela fez, no entanto, ia mais longe. Era algo que a televisão, com toda a sua tecnologia, seria incapaz de reproduzir. Desisti de tentar me ver. Definitivamente eu não conseguia aparecer na minha telinha, a não ser, é claro, em imagens retidas da memória de filmes, fotografias e situações diante do espelho. Na época eu não suspeitei que essa minha impossibilidade estivesse ligada à falta de imaginação. Descobri que não tinha imaginação no dia em que a professora pediu à classe para desenhar uma galinha. Quem já tinha encontrado uma galinha antes só teve o trabalho de colar da memória. Mas e quem nunca tinha visto um bicho desses? A professora sugeriu que usasse minha imaginação em cima de algumas informações. A galinha é uma ave pequena, disse ela, asas curtas, bico recurvado, 2 pés, uma crista carnuda e recoberta de penas. Vamos ver quem é capaz de imaginar. Acionei minha telinha e foram surgindo imagens guardadas na memória. Um bico de tucano, 2 asas de anjo, 2 pés de pato e um espanador cheio de penas na crista de uma onda. Não é possível, pensei que juntando todas essas coisas parecia uma galinha. Eu já tinha comido galinha, mas aos pedaços e não me lembro de ter encontrado entre eles os pés, o bico, a crista nem as penas. Não tinha memória dessas partes. Ao rever na telinha a imagem da travessa com a galinha, localizei as asas, que não gosto de comer. Eis a galinha. Juntei as asas com as coxas do pescoço, mas não deu certo. Tornei a reunir as coxas com o peito, cobri com as penas do espanador, e aí surgiu um bico na telinha, só que um bico de mamadeira. A turma toda já tinha entregue seus desenhos e eu continuava quebrando a cabeça para conseguir combinar as imagens. Para não entregar a folha em branco, então resolvi desenhar um galeto que sempre vejo assando na porta da padaria. A professora olhou curiosa e perguntou o que era aquilo. Uma galinha morta, respondi. Ela elogiou minha inteligência e disse que eu tinha muita imaginação. Em casa todos também acham que eu sou um garoto cheio de imaginação. Mamãe vive afirmando que Tavinha é muito criativo e quando crescer vai ser um artista. Ela disse isso porque me vê desenhando naves espaciais e seres de outros planetas. Ela só não sabe que copio tudo da televisão. O que você está desenhando, filho? Um androide. Mamãe pega o papel e sai orgulhosa pela casa. Vejam, não é incrível? Desenhar um androide nessa idade. Fantástica imaginação desse menino. Nunca contei a ninguém que não tem imaginação. Para falar a verdade, vivo muito bem sem ela. A televisão imagina tudo para mim. Capítulo 2. Adoro ver televisão. Quando crescer, sair da escola e não precisar fazer mais deveres, vou assistir televisão de manhã, de tarde e de noite. Nas férias, passo dias inteirinhos na frente da televisão, só saio para ir ao banheiro. Tavinho, quer me dizer por que o som da televisão está tão alto? Para que eu possa escutar, mãe. Você está ficando surdo? Não, estou no banheiro. Só compro aquilo que vejo na televisão. Peço sempre a mamãe para trazer as guloseimas que anunciam nos comerciais, apesar de que elas nunca são tão saborosas ao vivo. Curto muito também o sistema de vendas diretas em que o locutor ordena: ligue já! Corro ao telefone e quero comprar tudo, mas papai já advertiu. Se bater alguém na porta entregando mais uma meia que não rasga, eu retiro os televisores do seu quarto. Tenho 2 aparelhos de TV no quarto e vou ganhar mais uma da vovó. Mais um do vovô. Minha televisão mais antiga se chama Babá. Mamãe conta que quando eu era muito pequena, ela me botava sentado na frente do televisor, eu apontava o dedinho e dizia: babá, televisão, babá, televisão.
Ali eu ficava horas e horas quietinho, consumindo suas imagens, sem chorar nem perturbar ninguém. Babá viveu nascer, cuidou de mim por todos esses anos e hoje eu considero ela parte da família. Babá, no entanto, anda cansada de tanto trabalhar por todos esses anos. Acho que ela já está precisando de óculos como minha irmã, porque a imagem dela piora a olhos vistos. Um dia Babá perdeu a voz e nós tivemos que chamar um técnico às pressas. Ele examinou-a, tocou aqui, apalpou ali e eu perguntei, é grave? Imagino que não. O senhor vai levá-la? Imagino que sim. Ele prosseguiu o exame. Será que ela vai ficar muda para sempre? Imagino que não. Vão ter que abri-la? Imagino que sim. Nunca vi ninguém com uma imaginação tão ágil. Ela vai ficar boa? Continuei perguntando. Imagino que talvez. Enquanto eu tentava entender como se imagina, talvez mamãe se intrometeu. Claro que vai ficar boa, filho. Babá nunca teve nada. Nunca teve nada, pensei enquanto era moça. As televisões são iguais às pessoas. À medida que envelhecem, vão ficando fracas, roucas, perdendo a cor, começam a apresentar problemas de saúde. Babá, coitada. Às vezes se distrai e perde o controle vertical da imagem. A Mana diz que mantém uma relação muito doida com os televisores. Diz que eu os trato como se fossem seres humanos, e isso é coisa de quem não é bom da cabeça. Mas sei de muita gente que trata seu cachorro como ser humano. E mamãe contou que a Mana, quando era menor, vivia conversando com suas bonecas que não têm carne, nem osso, nem coração. Minha outra televisão se chama Plim Plim. Plim Plim é jovem, moderna, e quando pega no sono, ela não fica falando sozinha, feita babá. Depois de algum tempo, ela mesma se desliga e vai dormir. Foi no dia em que Plim Plim chegou que babá perdeu a voz. Até hoje elas não se olham para evitar que ciumeiras vejam as duas ao mesmo tempo, uma em cada canal. Agora, com o presente do vovô, poderei ver as três de uma só vez. Já imaginaram? Minha primeira providência ao acordar é ligar Plim Plim. Ela desperta rápido, sempre animada. Seu som enche o quarto de vida. É uma televisão que sente prazer em estar ligada. Babá é devagar, demora a despertar e por isso deixo-a dormir mais um pouco. Dei bom dia a Plim Plim e fui tomar café na cozinha. Minha irmã, que bebia seu chá, lendo seu livro, levantou os olhos por trás dos óculos e falou que havia qualquer coisa diferente no ar. Havia qualquer coisa diferente no ar. Só tô vendo um aviãozinho, eu disse, observando o céu pela área de serviço. Ela foi falando grosso. Não é para ver qualquer coisa no ar, é para sentir. Minha irmã não tem a menor paciência comigo. Não vi nada de especial, estava tudo igual a todos os dias. Ela, no entanto, dizia perceber a atmosfera mais vibrante carregada de eletricidade. Minha irmã é 10 anos mais velha do que eu e todos a consideram a gênia da família. Ela tem sempre razão. Detesta ser contrariada e adora dar a última palavra em todos os assuntos. Se comentam algo que desconhece, ela vai pesquisar, passa uma semana fuçando tudo e volta para dizer que não é bem assim. A Mana enche o saco de todo mundo, principalmente o meu, com essa mania de ser minha segunda mãe. Vovô diz que ela tem um QI muito acima da média. Eu acredito que seja verdade porque ela sempre foi a primeira aluna da turma, passou em primeiro lugar no vestibular de psicologia e vive com a cara enterrada nos livros. Não vai a uma festinha, não tem namorado, acho que nenhum cara aguenta ela. Só quer saber de ler e estudar. Conhece um monte de palavras complicadas, botou várias no livro e sintoniza muito bem a telinha da sua imaginação. Não sei como uma pessoa tão brilhante pode ver tão pouco televisão. Ao sair para a escola, lembrei da observação da Mana vendo 1000 caras na pracinha, agitadíssimo, correndo de um lado para o outro com uma bola nos pés. Ele vestia um uniforme da seleção brasileira de futebol, só que ao invés de chuteiras, calçava um tênis sujo e velho. Desde que me entendo por gente que vejo 1000 caras na pracinha, mas até hoje não sei como ele é, porque está sempre se fazendo passar por outra pessoa, geralmente famosa. Ele olhou para mim, disse que era o Romário e chutou a bola na minha direção. Vai, garoto! Eu pulei por cima dela e atravessei a rua na maior disparada. Todo mundo diz que ele é inofensivo. E vovô e mamãe acham ele muito engraçado, mas para mim, 1000 caras é um maluco que vive no mundo da lua. A cidade estava agitada por causa do jogo do Brasil pela Copa do Mundo. Bandeiras nas varandas, desenhos nos muros e asfalto, ruas enfeitadas de verde e amarelo. Eu seguia a pé para a escola, olhando tudo que até que, ao cruzar a porta de uma lanchonete, vi uma televisão ligada. Parei de estalo. Não resisto a uma telinha de televisão. Sem som, sem cor, não importa. É uma sensação estranha, como se tivesse um imã que atraísse meus olhos e pregasse eles no vídeo. Ligo no televisor e desligo no mundo, sempre foi assim. Quando eu era menor, vivia me perdendo de mamãe porque a gente passava na frente das lojas de eletrodomésticos, eu parava e ela continuava andando. A televisão mostrava uma reportagem sobre o estádio onde, mais algumas horas, o Brasil iria decidir sua sorte no torneio. Parei e fiquei olhando, seduzido, hipnotizado, alheio a tudo ou mais. Um senhor gordo tocou no meu ombro e eu acordei. Passa mostarda, disse ele puxando a conversa. Imagina como os jogadores devem estar se sentindo diante da responsabilidade de ganhar o jogo. Olhei para ele e perguntei, o senhor imaginou? Imaginou o quê? Isso que acabou de dizer? Claro, eles devem estar muito nervosos. Como é que o senhor faz para imaginar isso? Ele ia levando o sanduíche na boca, parou e olhou muito sério para mim. Tá querendo me gozar, garoto? Não, senhor, é que acho maior barato uma pessoa numa lanchonete na zona sul do Rio de Janeiro saber o que estão sentindo os jogadores no outro lado do hemisfério. Ele deu uma dentadona e falou com a boca cheia. Não disse que sei. Fiz uma pausa. Eu imagino. Mas aquilo que a gente imagina não é o que eles estão sentindo?
Nem sempre, nem sempre. Então pra que ficar gastando imaginação com uma coisa que não pode ser? Que pode não ser? Ele levantou do banco resmungando. Que garoto mais pirado. E se dirigiu ao caixa para comprar um outro sanduíche. A televisão passou a mostrar a entrevista de um jogador declarando que o time estava muito nervoso naqueles momentos que antecediam a partida. Foi minha vez de bater no ombro do homem gordo. Parabéns, eu disse. Sua imaginação acertou. Eles estão nervosos. Capítulo 3. Cara, eu não tô com pressa para ler esse livro. Acho que hoje eu vou ler até a página 50, tá? Capítulo 3. As aulas terminaram mais cedo e na saída encontrei o cego Raiban, que é professor de música no Instituto dos Cegos, em frente ao meu colégio. A gente se esbarra de vez em quando e eu sempre esqueço que ele não enxerga porque às vezes passo distraído, conversando com outros colegas e ouço ele se dirigindo a mim. Raiban reconhece todo mundo pela voz. Oi, Tavinho, já tá indo embora? Virei o rosto na direção da pergunta e só então percebi ele andando devagarinho com sua bengala. Olá, Raiban, fomos dispensados para assistir ao jogo. Quem não foi? Ele brincou. Você não vai ver? Vou ouvir. Ouvir? Sua televisão está com problemas? Se quiser, ia convidá-lo para ver lá em casa, mas Raban não me deixou terminar a frase. Digamos que eu é que tenho problemas, respondeu sorrindo. Voltei para casa sem olhar para os lados, com medo de encontrar alguma televisão ligada pelo caminho. Tenho que fazer uma força danada para controlar meus olhos. Minha irmã disse que de tanto ver televisão eu acabei perdendo os outros sentidos e quando crescer eu vou ficar com o olho do tamanho de uma bola de tênis. Evitei atravessar a pracinha para escapar do mil caras que toda vez que me vê chama para tomar parte nas suas maluquices. À distância observei ele fazendo malabarismo com a bola ao mesmo tempo em que irradiava um jogo imaginário, provocando risos na plateia. O país inteiro encerrou o expediente no início da tarde. Só continuaram funcionando aqueles lugares que não podem parar. Bombeiros, delegacias, hospitais, mas mesmo nesses locais duvido que não tivesse um televisor ligado em algum cantinho. Minha irmã falou que não gostaria de estar na pele de um paciente sendo operado durante a partida. Imagine Tavinho, o Brasil marcando gol no momento que o médico faz a cirurgia. Imagina o que pode acontecer. Respondi. Admitindo que imaginava, mas não fazia a menor ideia do que podia acontecer. Também não tinha a menor importância. Ninguém está interessado em saber. Desconfio que as pessoas dizem. Imaginem só por dizer. Não tenho ideia de como é um médico fazendo uma cirurgia no instante que o Brasil marca um gol. Já vi na televisão muito médico operando e já vi também muitos gols da seleção, mas as duas coisas juntas não consigo imaginar. A televisão tinha chegado e esperava por mim dentro da caixa de papelão. Ao seu lado, Maria, a quem eu tinha pedido para ficar tomando conta e não deixar ninguém mexer. Quem tinha que fazer aquele parto era eu. Abri a caixa, retirei o plástico, os calços de isopor e só não segurei-a no colo porque era muito pesada para mim. Existe alguma coisa melhor do que retirar um aparelho novo na embalagem? Encostei o nariz na caixa e puxei fundo pelo ar. Adoro esse cheiro. Convidei Maria a cheirar. Sente só que delícia. Ela me olhou meio desconfiada, aproximou-se da caixa, abriu as narinas e aspirou sem muito entusiasmo. Tem cheiro de quê, Tavinho? De televisão nova, ora. Prefiro o cheiro do meu feijão. Babá e Plim Plim testemunhava a calorosa recepção à recém-chegada. Elas tentavam se mostrar mais desligadas do que nunca, mas no fundo deviam estar se queimando de raiva. As televisões têm seus sentimentos. Não são iguais aos nossos, mas elas sabem reagir à sua maneira. Não contei que no dia da chegada de Plim Plim, Babá deu defeito? Pois se ligasse elas naquele momento, acho que as duas iam explodir. Não quer me dar uma das duas, Tavinho? Pediu Maria. Você já não tem a sua? Para que outra? A minha é em preto e branco. Você não sabe imaginar? Imagina que ela é colorida. Não dá, só sei imaginar de olho fechado. Então você imagina com um olho e vê com o outro? Poxa, Tavinho, ela choramingou. Pra que 3 televisores no quarto? Porque eu quero ver tudo. Tudo, Maria, tudinho. Minha nova companheira trazia novidades. Papai fala que as fábricas acrescentam essas novidades para obrigar a gente a trocar de aparelho todos os anos. Maria, você sabia que essa televisão tem separador de sincronismo horizontal e circuito automático de desmagnetização? Ela me lançou um olhar abestalhado enquanto eu fazia um ar de quem estava entendendo tudo. Vamos logo com isso, Tavinho. Eu tenho roupa para passar. Você sabia que ela tem também, eu li o manual, um circuito de deflexão vertical com tiristor? Onde você quer botar essa televisão cheia de coisas? Ali perto da janela, apontei. Não vai ficar muito longe de você? Aí pulei com os 2 pés em cima da cama e gritei. Eu tenho a força! Exibindo um controle remoto como se fosse uma espada. Era meu primeiro televisor com controle remoto. Para movimentar Babá e Plim Plim, eu tinha que ir até elas e ligar e mexer e girar os canais que as televisões antigas como Babá são muito cheias de vontade. Vovô conta que na sua juventude ele ligava o aparelho e tinha que ficar esperando esquentar como se fosse uma torradeira. Agora eu podia ficar recostado na cama só dando ordens. Pulando de um canal para o outro, mexendo na cor, som, brilho, volume, em tudo. Maria foi ficando zonza com aquele pula-pula de imagens. E eu, hein? Que jeito mais esquisito de ver televisão. E saiu para a cozinha. Minha nova amiga precisava de um nome.
Uma televisão que vem com tiristor só pode se chamar fantástica. Capítulo 4. Escrevi. De repente escureceu e começou a chover. Minha irmã, que mexeu em muitos trechos do livro, achou a frase muito pobre e reescreveu. De repente ficou tudo cinza. Foi como se Deus tivesse mexido na sua televisão e tirado a cor da natureza. Depois ele virou o botão do contraste e esqueceu subitamente a tarde. Não satisfeito, foi aumentando o volume dos trovões. Logo começou a cair aquele chuvisco que aparece nos dias mal sintonizados. Minha irmã é mesmo genial. Não sei onde ela vai buscar essas ideias. Que cabeça! Como você consegue, mana? Basta um pouco de imaginação. Um pouco? Precisa de imaginação a beça. Transformar Deus num telespectador? Ela sorriu superior. Ele já é um espectador privilegiado. Fica vendo tudo lá de cima. Sim, mas do jeito que você escreveu, ficou parecendo que ele vê pela televisão. Quem sabe? Quem sabe ele não está numa sala cheia de telinhas e controles editando a vida daqui embaixo? Disse ela se afastando. Eu me esforçava para reproduzir as imagens, da mana na minha telinha interior, mas elas não combinavam. Nuvens, televisores, relâmpagos, antenas e onde está Deus? Só consigo jogar na telinha aquilo que vi. A chuva aumentava, ameaçando virar temporal. A chamada para o jogo entrou no ar. Parei de brincar com os controles da Fantástica e tratei de ligar as outras que eu não ia deixá-las fora dessa transmissão. Plim Plim dá muita sorte ao Brasil e Babá, pelo que eu sei, acompanha a seleção há mais tempo do que eu, há 15 anos. Minha irmã chegou da rua encharcada e, ao invés de trocar de roupa, meteu a cara no meu quarto para encher o saco. Por que 3 aparelhos ligados, Tavinho? Porque eu não tenho 4. Engrossei logo. Ela abanou a cabeça com um ar de reprovação e disse que a imagem seria a mesma para todos os canais. Ela pode ser um gêniozinho, mas me deixa muito irritado quando resolve dizer como são as coisas. Tá legal, reagi. A imagem é a mesma, mas os locutores e os comerciais são diferentes. E quem está interessado em ver comerciais? E eu quero ver tudo. Pronto. 3 locutores ao mesmo tempo? Ninguém vai entender nada. Deixa, mano. Só quem vai ver o jogo aqui sou eu e papai. A galera vai lá pra salinha. Na reforma do apartamento, mamãe mandou fazer uma salinha só para televisão. É por isso que eu digo que televisão é mais importante do que qualquer outro eletrodoméstico. Nunca ouvi falar que a geladeira ou a enceradeira tivessem sua salinha. A televisão da salinha se chama Abelha Rainha, porque, segundo o papai, tudo dentro de casa gravita em torno dela. Sou a favor de que todos os televisores tenham nome. O de Maria, em preto e branco, atende por Botafogo. Eles dão tantas alegrias, provocam tantas emoções, ensinam tanta coisa a gente, que não pode ser simplesmente chamado de aparelhos. Às vezes fazem mais companhia do que um ser humano. Mamãe escutou minha discussão com a mana e apareceu na porta dando ordem. Vamos ver o jogo todos juntos. Detesto assistir futebol ao lado das mulheres que não entendem nada e ficam falando um monte de besteiras. Só vou se puder levar a Fantástica. Tudo bem, falou a xereta da mana, mas sem som. Então vou levar também as outras. Minha irmã ficou furiosa. Não, senhor. 4 aparelhos naquela salinha. E nós, onde ficamos? Em pé no corredor? Maria carregou a Fantástica e eu me senti muito pouco à vontade para desligar Babá e Plim Plim. Prometi que à noite veria nelas o videotape completo da partida. Onde é que eu ligo? Berrou Maria com a Fantástica no colo. Não tem tomada sobrando? Num ponto eu concordo com a mana, quando ela acusa as firmas construtoras de ficarem economizando buracos de tomadas nos apartamentos. A gente tem que se virar com Benjamins, e como nunca ninguém tem sobrando, pediu um emprestado ao vovô que mora no andar de cima. Papai entrou em casa todo molhado e minha irmã foi logo dizendo: parece um pinto pelado, não parece? Eu disse que sim, para encurtar a conversa, mas para mim ele parecia como que sempre foi, nosso pai, só que todo molhado. Papai vestiu o mesmo uniforme da Copa anterior, guardado para a ocasião, e instalou-se na sua poltrona. Eu, Maria e a Mana sentamos no tapete, mamãe e vovô no sofá, e titia, que fica sempre com as sobras, na cadeira dura. O juiz chamou os 2 capitães e atirou a moeda para o alto. Para que eles estão tirando cara ou coroa? Mamãe iniciava sua série de perguntas. Para escolher o lado do campo, respondeu papai com uma calma contida. Mas os 2 lados não são iguais? Agora era titia. Antes que alguém achasse um lado maior do que o outro, abrindo uma interminável discussão, papai falou grosso e pediu silêncio. No meio desse silêncio entrou a voz de Maria. Por que o juiz está todo de preto? Papai não aguentou e respondeu. Ele perdeu a mãe. O juiz de luta apitou o início da partida. Maria fez fica, mamãe fez sinal da cruz, papai fez um gesto de incentivo e Deus fez a maior sujeira. Desligou a natureza. Ficou tudo no escuro. Capítulo 5. Papai soltou um palavrão. Mamãe pediu uma vela, vovô perguntou pela lanterna.
Titia procurou um fósforo, Maria falou que tinha pavor de escuro e a mana anunciou que não havia luz nas redondezas. Eu, não sei porquê, lembrei do cego Ray-Ban. Os 3 cotocos de vela que Maria encontrou na cozinha tiraram a gente da completa escuridão. Papai pegou o rádio de pilha, botou sobre a televisão e continuamos todos ali ouvindo o jogo na mesma posição. Passados alguns minutos, minha irmã levantou-se. Por que permanecemos olhando para uma televisão desligada? Porque o rádio está em cima dela, ponderou titia. E daí? A vantagem do rádio é exatamente de não precisarmos ficar olhando para ele. É o hábito, filha, disse mamãe. Se entrar alguém aqui agora, falou a mana, ácida, vai pensar que somos um bando de malucos. Ela falou e imediatamente deu as costas para o rádio. Os outros então se mancaram e resolveram se movimentar na salinha. Titia ergueu-se da cadeira dura. Vovô foi à janela avaliar o temporal e papai virou de lado, porque rádio é para se ver com o ouvido. Eu continuei de olho na Fantástica e na abelha. Rainha torcendo mais pela volta da luz que pela seleção. Vovô retornou ao sofá. Estou me recordando da Copa de 58, disse. Você também ficou no escuro, vô? Não havia transmissão pela televisão, Tavinho. Ficamos todos assim à volta do rádio. O vovô fez o comentário com a maior naturalidade. Falou com saudosa satisfação, como se ouvir um jogo inteiro pelo rádio pudesse ser uma coisa boa. Devia ser um saco, vô. Observei. Devia ser um saco acompanhar uma partida assim invernada. Que jeito. E as pessoas que queriam ver um jogo, como faziam? Se fosse na cidade, tinham que ir ao estádio. E se elas estivessem distraídas na hora do gol? Perguntei curioso. Não ia poder ver nunca mais. Bem, às vezes passavam os gols no cinema. Quer dizer que para ver um jogo as pessoas tinham que ir ao estádio e depois ao cinema, vô? Ou então se contentar em ver fotos. Ainda bem que não nasci nesse tempo. Detestaria futebol se tivesse que sair de casa. Papai, apenas papai, continuava ligado no jogo. Sentado de lado, pernas cruzadas, ouvia o locutor com um olhar parado como se estivesse olhando para dentro, para sua telinha interior. O resto da família desinteressou-se pela transmissão e continuava ali somente por não saber o que fazer no escuro. Será que a luz vai demorar a voltar? Mamãe inquietava-se. Morro de medo de escuro, balbuciou Maria. Por que, Maria? E brinquei. Você já é escura. Ah, não sei. Fique imaginando coisas. Que vai aparecer uma assombração, uma alma do outro mundo? Intrometeu-se a mana. Como você imagina isso, Maria? Eu queria saber. Sei lá, Tavinho. Parece na minha cabeça sem querer. Você não disse que a gente comanda a própria imaginação? Perguntei para a mana. Nem sempre, Tavinho. Às vezes é a imaginação que comanda a gente. Eu também já tinha me desligado do jogo. Não consigo gostar de ouvir futebol. A mana deu uma sugestão. Por que você não se concentra no locutor e faz como papai? Movimenta os jogadores no campo da sua imaginação. Não custava tentar. Sentei com a orelha de frente para o rádio e procurei acomodar o olhar no lustre da salinha. Eu tinha que ligar o sentido da audição e manter os olhos imóveis em ponto morto. Sob a luz das velas, porém, comecei sem querer a observar o lustre sem o desenho e suas sombras e esqueci o jogo. A irradiação do locutor entrava pelos meus ouvidos como uma barulheira sem sentido. Tentei conter meu olhar na parede, na janela, no tapete, mas não adiantou. Meus olhos têm mais força que meus ouvidos. Vou para onde meus olhos me levam. O que é visto não precisa ser imaginado. O que é escutado precisa, mas novamente eu percebi que também faltava luz no campo da minha imaginação. O locutor irradia muito rápido, comentou mamãe. Sem saber, ela arranjou uma boa desculpa para mim. O que ninguém percebeu é que nossas dificuldades são diferentes. Mamãe não entende nada de futebol e mesmo que o locutor transmitisse lentamente, ela teria dificuldades em reproduzir na sua telinha uma realidade desconhecida. Não é esse meu caso. Conheço futebol e posso puxar da memória cenas de jogos que já vi na televisão. O que não consigo recriar na minha telinha interior são as situações descritas pelo locutor. Sem combinar imagens, os jogadores correm desordenados e eu nunca sei onde está a bola. Tem razão, concordei com mamãe. Assim não dá pra gente acompanhar. Vovô fez um de seus comentários cheios de sabedoria. O rádio é um ótimo exercício para a imaginação. Minha geração é muito criativa, porque na juventude ficávamos ouvindo seriados e radionovelas e tínhamos que imaginar tudo. A mana achou muito interessante. Nunca havia pensado nisso, vô. Disse para surpresa geral, porque ela sempre pensa em tudo. Fale mais. Em vez de falar, a vovô preferiu ilustrar. Apagou as velas, pediu ao papai para reduzir o volume do rádio e disse que iria fazer uma representação. Como bom filho de português, começou a recitar o Lusíadas de Camões com a voz completamente mudada naquela escuridão. As armas e os barões assinalados, que da ocidental praia lusitana, por mares nunca dantes navegados, passaram muito além da Taprobana. Avançou por mais alguns versos, parou e perguntou: como vocês imaginam o dono dessa voz? Minha irmã saiu na frente, como de hábito. Imaginei um homem de bigodes finos, barba parada, com aquelas roupas coloridas do século XVI e uma venda preta no olho direito. Poxa, ela imaginou até o olho? Fiquei impressionado com os detalhes e criatividade da mana. Você não imaginou nada, filha? Disse vovô sorrindo. Como não, vô? Reagi surpreso.
Foi a imagem que me veio à cabeça quando você começou a declamar, explicou-se ela. É a imagem do autor, afirmou o vovô, que você já conhece e limitou-se a reproduzir sem qualquer esforço de imaginação. A Mana podia levar toda a família na conversa, mas com o vovô o buraco era mais embaixo. Eu imaginei gordo, meio careca, cara de bolacha, suíças acentuadas, disse titia. Eu imaginei um homem de rosto magro em cima de um corpo seco e comprido, parecido com aquele ator de telenovelas, acrescentou mamãe. E você, Tavinho? Eu não imaginei nada. Para mim, aquela voz, mesmo modificada, continuava sendo de vovô. Enquanto falava, eu ouvia seu sotaque português se infiltrando na minha telinha interior e misturando-se com a cara dele que eu tenho na memória. Para não denunciar, porém, minha falta de imaginação, fiz uma expressão séria e respondi. Eu? Eu... Eu me liguei mais na poesia. Mamãe ergueu as sobrancelhas orgulhosa. Que sensibilidade tem esse menino? Não há muito o que fazer no escuro. Capítulo 6. Não há muito o que fazer no escuro. Vovô, talvez, para passar o tempo, começou a falar sobre livros. Ele é um homem muito culto. Estudou na França, ensinou letras e filosofia na universidade e escreveu um livro sobre um cara chamado Sartre. No apartamento onde ele mora com titia, sua filha solteira, tem um quarto com tantos livros que nem dá para se ver nas paredes. Ele disse que o livro mexe mais com a imaginação que o rádio e muito mais que a televisão. Quando um escritor descreve um personagem, cada leitor vai imaginar à sua maneira, falou. É verdade, concordou a Mana. A imaginação é muito pessoal. Mas quando a televisão mostra um personagem, continuou o vovô, ninguém precisa imaginar nada. Ele é aquele e não pode ser outro. Aproveitei a conversa e, como quem não quer nada, perguntei ao vovô o que era afinal imaginação. Mamãe se adiantou para responder. Ora, Tavinho, que pergunta mais boba. Imaginação E calou, olhando para os outros também mudos e surpresos por não saberem definir algo tão presente e corriqueiro em suas vidas. Vovô ajeitou-se no sofá para explicar, mas a sabichona da minha irmã expôs. A imaginação é uma aposta no pensamento. A gente sempre imagina que uma coisa pode ser assim ou assada. Quando acertamos, dizemos, era o que eu imaginava. Quando erramos, ressalvamos, nunca imaginei que pudesse ser assim. Logo lembrei do comedor de sanduíche na lanchonete. Sua imaginação apostou que os jogadores estavam nervosos e acertou na mosca. Papai descolou o ouvido do rádio e deu seu palpite de advogado. A imaginação é a possibilidade de ir e vir sem sair do lugar. Acho que é mais que isso, pai, voltou a Mana. É na casa da imaginação que o ser humano pode se passar por Deus. Mamãe, muito religiosa, reagiu. Que história é essa, filha? Minha irmã nem ouviu, mas interessada em expor seu pensamento. É no terreno baldio da imaginação que nós podemos tudo. Podemos recriar a vida, destruir o mundo, viajar por outros planetas, estar em vários lugares ao mesmo tempo. Estou me vendo agora sentado num montinho da lua admirando a Terra. E como você chegou lá? Perguntei intrigado. Deixe-me ver. Ela pensou um pouco e disse. De barco à vela. Barco à vela? Levei um susto. Ninguém pode ir de barco à vela até a lua. Aquilo tudo me parecia uma doideira. Não é não, respondeu ela agressiva. Se você solta suas imagens no ar, elas acabam se perdendo. Mas se você dirige sua imaginação para um livro, um quadro, uma música, ela ganha vida própria. Toda obra de arte é temperada pela imaginação, disse vovô. Onde você pensa que a televisão vai buscar sua programação? Perguntou-me a Mana. Na imaginação. Acertou. Até que enfim dei uma dentro com a Mana. Fiquei feliz porque ela confirmou o que sempre pensei. Posso deixar minha imaginação por conta da babá e das outras. Vovô enfim pode falar. A imaginação é um truque ilusionista, um processo de criação animado pelo livre-arbítrio de cada um de nós. O jogo terminou pulando página aqui, hein? Mamãe pegou um toco de vela, e deixou a salinha acompanhada de Maria. As duas fazem isso sempre que vovô começa a dizer coisas que lhes parecem incompreensíveis. Vovô prosseguiu informando que existem dois tipos de imaginação, a criativa e a reprodutiva. Esta também é entendida como memória visual, que é a única que tenho e como tenho. Concluiu afirmando que muitos estudiosos acham a imaginação o principal atributo dos seres racionais, mais importante até que a inteligência. Não entendi. Como é que ele chama a imaginação de truque e depois vem dizer que é mais importante que a inteligência? Como é isso, vô? A imaginação é um truque de fato, mas saber fazer bem esse truque é uma arte. Tem gente que não sabe. Puxei a brasa para a minha sardinha. Essa possibilidade não existe, filho. Todo homem tem imaginação, uns mais, outros menos. O meu Caras, por exemplo, é dono de uma imaginação espantosa. Ele é maluco, isso sim, reagir. É um pobre coitado que, para superar sua realidade insuportável, vive se refugiando na pele de outras pessoas. É um mundo do imaginário que o mantém vivo e lúcido. Se bem entendi o raciocínio de vovô, a imaginação é uma porta de saída para quem não aguenta o tranco da realidade. Eu não tenho nada a reclamar da minha. Sou muito feliz ao lado de babá, plim plim e fantástica. Qual o garoto que tem 3 televisores no quarto? A energia reapareceu para a alegria geral. Apagamos as velas, retomamos nossos lugares e papai ligou a abelha rainha. Só chuvisco.
Dei um salto sob o controle remoto da Fantástica e apertei as teclas dos canais, tudo fora do ar. Corremos, eu e vovô, ao apartamento dele e ligamos seu aparelho, que também não deu as caras. Aí batemos no vizinho que se preparava para bater do vizinho para perguntar o que havia acontecido com a televisão. Algo de muito esquisito tinha acontecido. A energia retornara, mas as emissoras de TV, por alguma razão, continuavam sem som, sem imagem, sem nada. Fomos para o telefone, eu e vovô, e ficamos ligando para a companhia de energia que só dava ocupada. Depois de muito tempo consegui falar e a voz do outro lado pediu paciência porque estamos verificando o defeito. E qual é o defeito? Perguntei. Imagino que seja nos transmissores. Imagina? O senhor sabe que a imaginação é uma aposta do pensamento? O quê? E se sua imaginação estiver errado? Como? De que imaginação o senhor está falando? Da criativa ou da reprodutiva? O mal educado bateu o telefone. O jogo terminou pelo rádio com a derrota do Brasil. Papai foi o único que acompanhou até o finalzinho e ficou muito chateado com o resultado que não me incomodou a mínima. Eu estava muito mais preocupado com o misterioso desaparecimento das imagens da televisão. Aquela demora já estava me deixando aflito. A mim, a mamãe e aos outros. Todos os aparelhos funcionavam normalmente, só a televisão é que resolveu se fingir de morta. Por que não pifou o barbeador elétrico do papai? Ou o secador da mana? Foi me dando um nó na garganta e eu corri ao quarto da mana em busca de uma luz. O que a gente pode fazer? Ela lia, deitada, indiferente, como se nada tivesse acontecido. Olhou-me por cima dos óculos e respondeu: Nada. Você não imagina? Nadinha? Imagino que as imagens tenham sido roubadas. Eu já tinha ouvido falar em roubo de imagens escuras. Eu já tinha ouvido falar em roubo de imagens sacras, mas imagens de televisão não sei como podem ser roubadas. Quem sabe uma quadrilha não desviou o sinal das emissoras, como antigamente desviaram o curso dos trens, disse ela parecendo se divertir. Desviou para onde? Perguntei assustado. Talvez a essa hora nossas imagens estejam entrando na televisão da Noruega. Minha irmã estava me gozando. Só podia ser uma provocação, como ela gosta de fazer comigo. Bati o pé e reagi contrariado. Fala sério, mano. Quer saber mesmo o que imagino? Que as televisões entraram em greve reivindicando melhores telespectadores. Ela falou com um ar tão sisudo que eu acreditei. E quanto tempo vai durar essa greve? Depende das negociações. Enquanto não melhorar o nível emocional e cultural do telespectador, ela não volta. Desconfio que garotos como você, que pensam que a vida se resume a ver televisão, não poderão mais assistir. Nem esperei ela concluir. Abri um berreiro que a casa toda correu para acudir. Eu quero ver televisão! Berrei. Eu também, disse mamãe entrando. Todo mundo quer, filho, não precisa chorar. Ela já vai voltar. Continuei aos prantos e apontei para a Mana. Ela disse que não vou poder mais ver televisão. Você disse isso pro menino? Mamãe ralhou. Tava só brincando, mãe. Tavinho precisa perder essa dependência. Parece um viciado. Qualquer dia vamos ter que conectar um fio da televisão na veia dele. Mamãe deu uma bronca na Mana e eu aumentei o volume do choro. Quero ver televisão! Vamos ver uma fita no vídeo, propôs titia. Não quero, não gosto de vídeo. Quero ficar mudando de canal. Daqui a pouco ela volta, filho, disse mamãe. Enquanto isso, por que não vai brincar no play com os outros meninos? Não quero, não gosto. Aquelas brincadeiras são muito chatas. Então vai ler um livro, sugeriu o vovô. Não gosto, me dá sono. Vou ficar sentado no meu quarto até a televisão voltar. Acabei dormindo. Nem sei por quanto tempo dormi. Acordei com mamãe entrando no quarto. Ela voltou? Perguntei animado. Ainda não, filho. Não sei mais o que fazer. Mamãe retorcia as mãos, mais nervosa do que antes. Eu sei porque ela estava mais nervosa. Aproximava-se a hora da novela que ela acompanha com fervor religioso. Mamãe tornou-se a sair do quarto. Estava feita uma barata tonta. E eu escutei ela falando com titia no corredor. Se a televisão não voltar em meia hora, eu vou assistir a novela na casa do meu cunhado. Pulei da cama para ir com ela quando escutei papai dizendo que já tinha ligado para a casa do irmão. Também não há imagens na Tijuca, sentenciou ele. Então atravessa a ponte e... Vai ver o que está vendo aqui, chuviscos, cortou titia. Mas é a cidade inteira? Esbravejou mamãe. O estado todo? O país? O mundo? A Via Láctea? Emendou a humana, se metendo na conversa. Deixei o quarto e fui participar também. Se demorar mais um pouco sem televisão, vou ter um infarte, eu disse dramático. Papai admitiu que, dependendo do tamanho do pânico, não voltaremos a ver televisão tão cedo. Suas palavras me fizeram sentir uma dor no peito e na alma. Vamos ligar para alguém saber, propôs titia. Isso, concordou a mana. Liga aí para Moscou. Não conhecemos ninguém em Moscou, disse mamãe. E precisa? Voltou a mana sempre curtinha. Ligue e pergunte se a televisão está no ar. Não é melhor começarmos pelo estado do Rio? Sugeriu papai. Ótimo. Vamos ligar para onde? Mamãe perguntou e ela mesma respondeu. Petrópolis. Eu sei o código telefônico de lá. Mamãe pegou o telefone na maior animação, mas não teve tempo de teclar nem um segundo número e vovô surgiu com a notícia. O país inteiro está sem televisão.
Capítulo 7. As estações de rádio informavam de edições extraordinárias dos motivos do pane geral no sistema de telecomunicações. Vovô ouviu e contou pra gente. Foi tudo por causa de uma anomalia magnética que se agravou em condições meteorológicas adversas e se espalhou por todo o país. Continuamos olhando para a cara dele, como se vovô tivesse falado em russo. Ele ia prosseguir na maior naturalidade quando mamãe interrompeu. Quer explicar que negócio é esse de anomalia magnética? Pai, ou não vai adiantar nada você continuar falando. A exibida da minha irmã antecipou-se. Bem, anomalia, vocês sabem, é uma deformação, uma irregularidade. E magnética é tudo aquilo que tem as propriedades do ímã. Um óxido natural de ferro que atrai o ferro e outros metais. E o que tem a ver isso com a televisão fora do ar? Titia fez a pergunta que esteve na cabeça de todos nós. Antes que minha irmã tornasse a abrir a boca, pedi que deixasse o vovô explicar e acho que ela só consentiu porque também não conhecia a resposta. O planeta Terra funciona como um ímã gigante, disse vovô. É por isso que nós, soltos na superfície dele, não caímos no espaço. É por isso também que tudo que sobe desce, acrescentou a Amanda. Como elevador, resolvi me meter. Cala a boca, Tavinho, deixa o vovô explicar, bronqueou a Amanda. Vovô explicou que cima não tem a mesma força em todas as regiões. No Brasil, por exemplo, o campo magnético é 3 vezes mais fraco que nos Estados Unidos. Tinha que ser, gemeu papai. Até no campo magnético os americanos são superiores a nós. Vai ver se esses políticos venderam parte do nosso campo magnético, acrescentou a Amanda. Eita, pazinho complicado esse, resmungou titia. Mamãe aflitíssima pediu que cessassem os comentários paralelos para a vovó acabar de falar, porque até agora não entendi o que tem a ver isso com o fato de eu não poder assistir minha televisão, minha novela. Você já vai entender, disse vovô, retornando aos tempos de professor. Ao redor da crosta terrestre circula uma enorme quantidade de partículas carregadas de prótons e elétrons que são mantidas à distância pelo campo magnético que atua como uma espécie de cortina. Impede essas partículas de chegar até nós. É isso? Mamãe esforçava-se para entender tudo direitinho. Vovô assentiu com a cabeça e prosseguiu. Só que nas áreas onde esse campo é mais fraco, as partículas penetram, bombardeiam a composição natural do ar e provocam sérias consequências na, digamos, saúde da atmosfera. Uma delas, como aconteceu agora, é o bloqueio dos sinais eletromagnéticos que permitem o trânsito das ondas curtas. Fez uma pausa, concluindo enfático. E das transmissões de televisão. Entenderam? Minha irmã, como não dá o braço a torcer, disse mais ou menos e saiu da salinha com certeza para pesquisar o assunto. Eu e mamãe não entendemos nada, mas o que interessava mesmo no momento era saber, depois disso tudo, quando a gente ia poder assistir televisão novamente. Infelizmente não há nada que o homem possa fazer. Ainda não existe um aspirador de pó espacial que retire esse excesso de partículas do ar. Tanto pode demorar 24 horas como um século. Você tem seu vovô? Um século? Mamãe pulou. Então eu não vou ver o resto da novela. Um século, imagina. Eu não tinha a menor ideia de como era imaginar um século. Quantos dias tem 100 anos? É muita coisa. E ninguém consegue imaginar um dia atrás do outro até completar um século. Quem quiser chegar lá vai se perder pelo caminho. Não dá para imaginar. É como querer ver o que está acontecendo a 100 quilômetros daqui. Engano seu, filho. A imaginação não tem limites. Mas daqui a um século estaremos todos mortos. A imaginação da gente vai além de um tempo em que já não estaremos vivos. Você pode jogar sua imaginação para daqui a 1 milhão de anos. Como é que se faz isso, vô? Dando um salto no tempo. E pode? A imaginação não segue um calendário? Vovô riu da minha pergunta. A essa altura, a mamãe já tinha se retirado desolada como se deixasse um velório. Escuta, filho. Você vai gastar o mesmo tempo para imaginar uma coisa amanhã, daqui a 10 ou 100 anos. Eu não consegui entender essa matemática da imaginação. Ninguém gasta o mesmo tempo para distâncias diferentes, vô. 100 anos está muito mais longe do que 10 anos. Perdão. Vovô ria parecendo se divertir com meus argumentos. Sim, do ponto de vista da realidade, disse ele. Mas a imaginação é outro departamento. Na imaginação vale tudo. Vamos imaginar alguma coisa para daqui a 10 anos. Logo eu? Não consigo imaginar nada para daqui a 5 minutos. Tratei de dar um drible no vovô. O que, por exemplo, vô? Vamos imaginar uma espécie de guarda-chuva aéreo que leve as pessoas de um lado para o outro. Minha telinha interior, como sempre, não conseguia criar ou combinar imagens. Mostrou apenas um guarda-chuva comum e um helicóptero. Mas eu disse ao vovô que estava acompanhando sua imaginação. Agora, tornou ele, imaginemos qualquer coisa para dentro de um século. Digamos que daqui a 100 anos um homem poderá morar no espaço. Haverá plataformas espaciais individuais e familiares. A única imagem que apareceu na minha telinha interior foi de uma casa de madeira sendo levada pelos ares por uma ventania como vejo na televisão. Mas fiquei na minha. Muito bem, vô, e daí?
Veja que gastamos o mesmo tempo para imaginar coisas diferentes em épocas diferentes. É verdade, exclamei. Sabe por quê? O tempo não existe na imaginação, nem o tempo, nem o espaço. O que existe então? Imagens. Na imaginação só existem imagens que não precisam ter qualquer compromisso com a realidade. Você pode imaginar o que quiser, onde quiser, como quiser. Foi por isso que eu disse que a imaginação é uma mágica. Abre aspas, que não tem nenhuma importância, fecha aspas. Completei baixinho e resmunguei. Que mágica boba. Mamãe reapareceu interrompendo nossa conversa. Interessada em questões mais objetivas. Parecia que ela tinha saído para pensar em alguma coisa. Perguntou ao vovô. Se um homem não pode fazer nada para a televisão voltar, quem pode? Deus? É uma hipótese, respondeu o vovô com ironia. E se Deus quiser nos castigar? Vovô pensou um pouco e retrucou. Já está castigando. Ou não faria isso com o povo que mais assiste televisão no mundo? Bom, eu vou dar uma pausa por aqui, pessoal. Eu já estou muito cansado hoje, tá? Vou parar aqui no capítulo 8, página 50 do livro. O livro tem 150 páginas. 151 páginas, tá? Vou dar uma pausa por aqui. Eu consigo concluir esse livro aqui em 3 vídeos, tá? Espero que vocês tenham gostado da leitura desse livro. É um livro muito bom, eu me lembro dele direitinho. Já faz um bom tempo que eu li esse livro aqui, mas eu me lembro direitinho da história dele. Mas estou lendo aí de novo para vocês, tá bom? Muito obrigado a todos vocês e até a próxima.